Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo, nesta segunda-feira, dia 22 de março. Que bom estar contigo e levar as informações que são importantes para os seus negócios. E olha, você está nos acompanhando, você sabe, pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, também pela NET e Claro TV. Você acompanha o canal do Boi. Pelo portal sba1.com é onde você pode acompanhar notícias e informações, o canal do Boi e também o Agro Canal. Daqui a pouco vamos estar ao vivo também no Facebook, nas páginas também que dividem aqui o programa Agricultura BR, levando para todo o Brasil e o mundo. E você está nos acompanhando a partir deste momento em sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada, linkada aqui no Agricultura BR. Eu não esqueci não, estou falando da Neo TV, Paraguai e Brasil, ao vivo aqui, TV por assinatura, que você acompanha também o canal do Boi. Abro o programa de hoje falando a respeito de boi gordo e as movimentações são muitas, a escassez continua. Agora há pouco, acabei de chegar de área de fazenda, estava conversando com pecuaristas, com produtores rurais, com quem produz soja e a verdade é o seguinte, não tem animais prontos. Realmente a primavera mais seca no Brasil gerou efeitos, impactos negativos em relação à oferta de produto no país e isso faz com que ele fique muito raro. Na última semana, nós recebemos informações de pecuaristas do estado de São Paulo que tiveram negócios até R$320 arroba. Como é que esse negócio de R$320 arroba, o pessoal vai perguntar? Não é que é a média, e sim como que tivemos picos de valores, picos de preço que chegaram até lá. Mas valores médios ali na casa de R$315, R$314 arroba no estado de São Paulo, valores também em elevação, principalmente em Minas Gerais. Inclusive, essa semana há uma expectativa maior em relação aos preços praticados em Minas para arroba do boi gordo. Já que falei de boi gordo, você acompanha comigo agora como é que vem as posições negociadas na B3 Mercado Futuro. Você tem comigo aqui na tela, hoje, negócios em correção, vai corrigindo as posições aqui negociadas com boi gordo lá na B3. Você tem comigo aqui a posição de abril a R$ 305,15 arroba do boi gordo. Também destaco aqui com 0,33% de queda, né? O pessoal está observando aqui o índice de queda. A posição que mais recua agora é a posição de junho, a R$ 301,35 o valor da arroba. Agosto, R$ 302,85 é o que nós acompanhamos neste momento com o valor da arroba do boi gordo, com queda de 1,40% para essa posição. E temos aqui também a posição de outubro, a R$ 316,40 o valor da arroba, com queda de 0,21%, é o que o Agricultura BR destaca para você neste momento, trazendo os negócios com boi gordo no mercado futuro na B3, trazendo hoje um dia de recuo. O assunto agora é soja no Agricultura BR, trazemos um alerta para o oeste do estado da Bahia. Isso porque há risco maior de focos de ferrugem asiática. Quem explica a situação é a repórter Rosa Cabral. A colheita da nova safra de soja avança pelo oeste da Bahia, alcançando cerca de 14% da área de sequeiro. A porcentagem é referente ao início da segunda quinzena de março. E os produtores rurais que plantaram lavouras no final do período de semeadura estão redobrando os cuidados para controlar a incidência de ferrugem asiática, principal doença da cultura. Até o momento foram coletadas 308 amostras em 14 regiões do oeste baiano. Esses números fazem parte de um levantamento realizado pela ABAPA, parceira do Programa Fitossanitário da Soja.
No início de março, o alcance da ferrugem asiática em lavouras de todo o Brasil já havia superado os índices das últimas 5 safras, com casos da doença tendo sido reportados, segundo o consórcio antiferrugem, por 11 estados. Segundo estudos, estima-se que desde que esse patógeno foi detectado no Brasil, há 19 anos, os agricultores já tiveram perdas superiores a 150 bilhões no cultivo da soja. De Campo Grande, Rosa Cabral. A Agricultura BR agora traz em destaque para você as posições negociadas com soja na Bolsa de Chicago no mais curto prazo. Soja que teve muitos altos e baixos na última semana, uma queda bastante expressiva na última quinta-feira. A recuperação na sexta-feira recuperava parte das perdas, mas de qualquer maneira mostrando que os fundamentos continuam muito fortes, mas a verdade é que nós temos uma demanda hoje sobre a soja brasileira e não sobre soja norte-americana. Vamos saber agora como é que vem as posições. Nós temos negócios aqui na regularidade, aqui não está nem subindo nem descendo. Nós temos aqui valores de negociação em média dentro daquilo que nós tínhamos no fechamento da última sexta-feira. Posição de maio, 14 dólares 16 centes o bushel, julho 14 dólares 3 centes mais 4, posição de agosto 13 dólares 55 centes o bushel e a posição de setembro é a única que mostra alguma diferenciação, agora perdendo um pouco, 12 dólares 66 centes o bushel, mas de maneira geral, negócios estáveis na Bolsa Norte-Americana de Chicago para a soja. Sigo falando de fundamentos que influenciam nas posições negociadas com soja, com milho, com carne bovina. Agora o dólar. Dólar fecha preço aqui no Brasil. O que nós estamos vendo hoje para a moeda norte-americana é uma alta de 0,82%, R$ 5,53 para o dólar. Dólar neste momento ganhando um pouco do que perdeu lá na última sexta-feira, última quinta e sexta-feira, quando nós vimos quedas mais evidentes para a moeda norte-americana aqui no país. Para falar sobre dólar, e também porque essa alta, o dólar mais uma vez vai mostrando aquele efeito de elasticidade maior. Para falar sobre a moeda norte-americana, eu converso agora com Walter Pulga Jr., que participa ao vivo aqui do programa, direto dos estúdios do Canal do Boi, na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Dólar de novo, mostrando aí um caminho para cima. Fabiano, bom dia a você, bom dia a todos. De fato, o dólar voltou a subir. E subiu contaminado por notícias do exterior e também contaminado por notícias do Brasil. Lá do exterior, a troca do presidente do Banco Central da Turquia causou um tumulto no mercado internacional e mostrou preocupação dos investidores em todo o mundo com os chamados mercados emergentes, países como a Turquia, como o Brasil e outros, né? Bom, por isso o dólar e as taxas de juros abriram a semana em alta, há uma piora também no sentimento de risco com essa troca do Banco Central na Turquia, isso contagia mesmo ativos, papéis em todo o mundo e contamina também o dólar. Aliás, o dólar frente ao real passou perto aí de R$ 5,55, não chegou lá, mas na máxima do dia chegou a R$ 5,54 mais 80. Por pouco não tinha aí ultrapassado a 5,55. Agora, a 5,52, alta de 0,78%. Mas há uma outra preocupação também de quem opera no mercado de câmbio, dos investidores, né? É que salta aos olhos que a solução para o avanço da vacinação e o controle da Covid no Brasil não vem no curto prazo, né, em vista da velocidade de vacinação mais lenta em todo o país. É o que lembrava o Jason Vieira, ele é economista-chefe da Infinity, num relatório distribuído hoje pela manhã. Mesmo com a chegada de vacinas ao Brasil e as propostas que estão sendo encaminhadas para aumento da oferta de vacina, o fato é que isso preocupa mesmo o mercado. Portanto, além das contas públicas, além do avanço da pandemia no Brasil e as preocupações que isso gera para a retomada da economia, há também fatores externos que influenciam negativamente o real hoje, né? A moeda brasileira vem em queda frente
a moeda norte-americana. Enquanto isso, no mercado de bolsa, a bolsa devolve boa parte dos ganhos recentes. Os investidores acompanham essa troca na Turquia, monitoram o andamento do combate ao coronavírus no Brasil e tudo isso leva aí um movimento de baixa, né? Agora a bolsa perde 1,67%, tendo como referência o índice Bovespa, cai para 114.282 pontos, se bem que já chegou hoje a rondar aí a faixa dos 114 mil, perto mesmo de 114 mil, agora está em 114.280 pontos aproximadamente, e a perspectiva é de que vinha em baixa. No caso dos papéis de bancos, a queda era acentuada. Em Itaú perdia 2,30%, os papéis do Bradesco perdiam quase 1,5%, Bradesco declinava mais, né? As preferenciais do Bradesco queda de quase 2%, ou seja, há um movimento de baixa aí. E uma queda em papéis da Petrobras, que tem muito peso no índice Bovespa, queda de 2,72%. Nesse momento, Petrobras perde menos, perde 2,04%, mas chegou a perder mais de 2,70% hoje. Problemas graves em todo o mundo, porque na Europa há também muito receio em relação ao avanço da Covid, os governos na Europa têm dificuldade, há aumento de restrições na Alemanha, na França e na Itália, e isso também traz movimento ruim para as bolsas na Europa e aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, um pouquinho melhor, há uma reação positiva, já se vê um crescimento, uma retomada da economia lenta na Europa, melhor nos Estados Unidos, por isso as bolsas americanas têm tido alguma resposta melhor hoje nos seus principais índices. Nasdaq agora subia 1,29%, Standard & Poor's, outro índice de referência norte-americano, também tinha uma alta mais acentuada, de mais de 0,5%, às vezes quase 0,70% em alguns momentos, mas o fato é que há uma movimentação negativa no mercado internacional com receio do avanço da Covid em diferentes países do mundo. Fabiano, situação que se percebe não será resolvida no curto prazo. É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Por aqui eu sigo falando a respeito, você viu soja em Chicago vindo estável neste momento, queda para a moeda norte-americana, o dólar já, aliás, alta para a moeda norte-americana, mas uma queda no acumulado das últimas semanas para o dólar. Isso reflete diretamente na formação de preço e temos o dólar, a soja neste momento refletindo o dólar comercial. E olha só, entrega para abril agora R$ 168,00 a saca de 60 quilos. Esse valor é R$ 4,00 inferior ao valor da última quinta-feira com soja, de acordo com a Grãos Corretora. R$ 168,00 a saca nos portos de Santos e Paranaguá. São as informações do mercado e referência para quem está comercializando a oleaginosa neste momento. Vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco o assunto por aqui é milho. Você vai saber como é que vem a operação com o mercado físico, mercado futuro também aqui no Brasil. O milho perdeu força no final da última semana, você vai entender por quê e aproveitar para entrar em contato conosco. Nós vamos para o intervalo, então você aproveita, manda mensagem que eu estou esperando. O nosso número é o 67991733737. Eu volto já. E o mercado do milho segue muito aquecido. E no estado do Paraná há um fator bastante interessante. Por lá, há colheita para o milho de primeira safra, cultivado conjuntamente com a soja. E mesmo assim, os valores chegaram a patamares históricos na última semana, o que deve impactar ainda mais nas cadeias produtivas dependentes do cereal, como de suínos, de frango, de ovos, entre outros. É o que você vai conferir agora na reportagem de Mauro Andrade. Aqui no Paraná, a colheita de milho, primeira safra, está acelerada, com mais de 60% da área colhida e boa parte dos produtores já estão a campo semeando a segunda safra. Apesar do Paraná ser o segundo maior produtor nacional de milho, a expectativa das cooperativas paranaenses é que o cereal deve faltar no segundo semestre. Eu conversei com Edmar Gervásio, ele é técnico do DERAL, para saber a situação do milho aqui no estado do Paraná. Acompanhe. A safra de milho paranaense tem dois extremos, enquanto que a primeira safra em 2020 e 2021 está em plena colheita, aí já temos mais de 60% da área colhida, e a segunda safra está no pleno plantio aí com mais de 70% da área plantada. O destaque nesta safra é realmente os preços excepcionais ao produtor.
Hoje, nessa semana, a gente atingiu novos recordes de preço aí, superando a barreira de R$ 76,00 o preço médio semanal no estado, e isso representa uma alta aí em torno de 80% comparado ao mesmo período do ano passado, ou seja, o produtor está, de certa forma, muito bem remunerado em questões de preço, justamente porque o mercado está aquecido. Isso tem alguns fatores principais, como a elevação do dólar, né? Então você tem uma alteração cambial aí que favorece o produtor, visto que é uma commodity cotada no mercado internacional, e você tem uma demanda interna aquecida também, principalmente pelas cadeias de transformação de proteína animal, como suínos e aves. Outro ponto também é a expectativa de uma produção menor como um todo. Então a segunda safra que está sendo plantada, por exemplo, no Paraná, ela está com uma janela de plantio apertada e isso pode gerar algum risco climático, principalmente no final da cultura, ou seja, uma eventual geada que possa prejudicar a colheita, e isso aumentando o risco, naturalmente aumenta a expectativa de uma menor produção e os preços são, de certa forma, inflacionados por isso. No contexto geral, a cultura se desenvolve bem, né? Você tem um plantio acontecendo de forma tranquila, de certa forma, mesmo atrasada, e a primeira safra está tendo uma colheita com uma produção um pouco abaixo do esperado, mas ainda num volume razoável, digamos assim, em torno de 3 milhões de toneladas no estado. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Vamos ver agora como é que vem os números, os negócios para o milho negociado no mercado futuro do Brasil, lá na B3. Milho cedia na última semana e agora vai recuando mais um pouco. É o que nós temos agora para o milho em negociação. Posições aqui de curto prazo em queda e uma queda aqui próxima a 1% já. Posição de maio a R$ 92,22 a saca de 60 quilos, queda de 0,60%. Julho, R$ 88,25 a saca, também com queda de 0,60%. Posição de setembro perde quase 1% a R$ 82,12 a saca. Novembro, R$ 83,24 com recuo de 0,43%. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa Brasileira, na B3, em queda, já refletindo também uma expectativa de melhora climática durante desenvolvimento do milho no Brasil. Ainda assim, nós temos uma situação de oferta e demanda que é muito ajustada, os fundamentos seguem da mesma maneira, mas recuando mais uma vez o milho nesta segunda-feira. Vamos dar uma olhada no milho agora, mercado futuro, só que lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo as posições de curto prazo negociadas agora. Temos queda para milho, queda acima de 1% nas duas posições de mais curto prazo aqui. Maio vem agora com a posição a $5,50 mais 6 o bushel. Julho, $5,33 por bushel, as duas perdendo mais de 1%. Setembro, vigorando abaixo de R$ 5,00 a $4,84 mais 6 por bushel. Trazemos também em destaque a posição de dezembro com $4,68 mais 6 por bushel. Esses são os números que nós destacamos aqui no Agricultura BR em relação ao que vem acontecendo com milho na Bolsa de Chicago. E olha, há pouco eu destacava os valores recordes históricos no mercado físico brasileiro, no caso no estado do Paraná, e como que isso impactava diretamente em cadeias produtivas, como a de suínos, de frango, de ovos, entre outras. Você vai ver agora como que são esses efeitos em relação a essas cadeias produtivas e que vem gerando um custo de produção muito maior. Algumas delas chegaram a ter alguns posicionamentos que estariam operando sem qualquer margem por conta do encarecimento de farelo de soja e do cereal do milho. Você vai acompanhar agora uma entrevista que a minha colega, a jornalista Sara Kirchhoff, fez com Ricardo Santin, presidente da ABPA.
Veja. Isso mesmo, Ricardo Santin, presidente da BPA, está conosco pela internet, falando direto de Porto Alegre, para explicar então esses números recordes de 2020. Ricardo, o que justifica esse recorde no número de abates tanto de frangos como de suínos? Bem-vindo sempre ao Canal do Boi e muito obrigada por atender a nossa solicitação. Olá, Sara, e aos nossos amigos do Canal do Boi. Esses números vêm a confirmar o esforço que a indústria fez no ano passado de manter o abastecimento do Brasil. Vocês sabem, todos conhecem a dificuldade que foi conseguir ficar produzindo alimentos sem fechar os frigoríficos e mantendo a proteção e a saúde dos trabalhadores, dos colaboradores, das indústrias, dos transportadores e toda a cadeia que faz o alimento chegar na prateleira do supermercado e, em consequência, na mesa dos brasileiros. Quando a gente vê números recordes como esse, a gente consegue também celebrar a satisfação de ter cumprido com a nossa obrigação e responsabilidade de garantir a segurança alimentar do Brasil e ainda por cima auxiliar, no caso de suíno, com muitas nações no mundo que compraram e aumentaram as importações da carne suína brasileira. Ricardo, a gente também sabe que o principal desafio do ano passado, tanto para a indústria quanto para o produtor especialmente, foi a questão do aumento do custo de produção, né? As commodities aí que compõem a ração animal, elas chegaram em preços também recordes no Brasil. Como é que está ficando essa conta nesse momento para a indústria, né, e para todo o setor de modo geral? Cada vez mais difícil e mais complicada. O ano passado o setor enfrentou aumento de custos, mas esse aumento de custo não é imediato, né, Sara? Por exemplo, o milho foi comprado a um preço menor e agora foi sendo consumido. Só que, no entanto, agora que nós estamos comprando novamente a reposição disso, não há equilíbrio. Então é possível que as pessoas vejam maiores repasses ainda nos preços finais dos produtos, infelizmente para nós consumidores. Por quê? Porque o milho e o farelo de soja subiram anualizadamente mais de 65%. E o reflexo deles no preço final do produto é inexorável. Isso vai acontecer e foi um ano muito difícil e agora há uma chamada mudança de patamar desses níveis de preço. Infelizmente, para nós que vamos pagar a conta no final como consumidores, o aumento de todos os insumos em dólar para a produção de milho. E aí depois vem o aumento do preço do milho para a produção de suínos, de aves e de ovos. E aí, no final, a gente pega um preço de um produto que vai ser mais caro para nós de agora, durante todo esse ano de 2021. Ricardo, e em relação à produção de ovos, o resultado de 2020 também foi recorde? Foi sim, nós chegamos em 53 bilhões de ovos e devemos caminhar agora para 2021 em 56 bilhões. São números bem impactantes. O Brasil agora já alcançou a média mundial de consumo per capita de ovo e nós temos, Sara, é muito interessante falar nisso, em 2020 nós produzimos algo em torno de 1.350 ovos por segundo. Quando eu termino de falar, já tem 2.600 ovos sendo produzidos no Brasil. É um número bastante grande e que vem demonstrar 2 pontos. Primeiro, é as pessoas aceitando o ovo como uma proteína saudável. Não tem mais aquele mito de colesterol, muito pelo contrário. É uma proteína que tem nutrientes que são muito importantes para a imunidade. E o segundo aí é um aspecto um pouco ruim, porque a gente vê que o ovo também foi consumido em quantidades maiores devido ao seu preço, que é mais acessível. E aí a gente teve aquelas chamadas substituições de proteína na mesa do consumidor. Começamos lá pela carne de boi, que ficou muito cara, nós todos estamos vendo no fim, e aí vai havendo uma substituição em degrau. Sai do boi, vai para o suíno, para o frango e para o ovo. Mas em todas elas houve aumento. A gente teve aumento de oferta de boi no mercado, de oferta de ovo no mercado interno de 9%. A oferta de carne de frango aumentou 7% e a oferta de carne suína 0,5%. A gente conseguiu então atender as expectativas do país nesse tempo de pandemia, oferecendo o alimento para os nossos brasileiros. Perfeito, Ricardo. E para encerrar, diante desses números já consolidados agora, né, que o IBGE divulgou recentemente em relação aos abates de 2020, o que dá para esperar de 2021 desses 3 mercados? Deve continuar dessa maneira, nessa toada. Agora nós estamos recebendo novamente a notícia da volta do auxílio emergencial.
Aí esperamos que ao final do auxílio emergencial a nossa vacinação do Brasil e no mundo já tenha andado bem mais, digamos, para o segundo semestre nós tenhamos a retomada das atividades econômicas, especialmente nos restaurantes, na volta das escolas. Então o consumo no mercado interno deve se manter forte, ao contrário da carne bovina que teve um aumento de exportação e diminuição de produção, nós não diminuímos a produção no mercado interno, a oferta do mercado interno. E quando olhamos para o mercado externo, a gente vê que é ambiente de continuidade das exportações. No caso de carne suína, deve-se manter aquele fluxo bem intenso que teve no ano passado, tendo a exportação de mais de 1 milhão de toneladas, puxada muito pela volta da peste suína africana no continente asiático, infelizmente para eles. E no caso de aves, também o Brasil vai ser chamado, e está sendo chamado para aumentar. Os primeiros 2 meses a exportação foi 4% menor, mas agora nas parciais nós já vemos que ela volta a ter um ritmo maior e vai crescer porque, infelizmente, também, fora do Brasil, graças a Deus, está tendo influenza aviária nas produções dos nossos concorrentes. Isso, então, vai fazer um ambiente positivo para a produção de ovo, para a produção de carne de frango e para a produção de carne suína. Tá certo, Ricardo. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. É sempre um prazer falar com você. Obrigado, Sara. Obrigado a você e a todos os nossos espectadores do canal do Boi. Gostaria de desejar a todos uma proteção nesse tempo de pandemia, que todos se cuidem, continuem a se cuidar e que Deus proteja todas as famílias. Tá certo, muito obrigada. Esse foi então Ricardo Santin, presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. De São Paulo, Sara Kirchhoff. E a seguir o assunto é café aqui no Agricultura BR. Você vai acompanhar comigo como é que vem o andamento do mercado físico e também mercado futuro para arábica e conilon. E olha, não deixe de entrar em contato com a Agricultura BR. Nossa equipe está esperando o seu contato. Mande um WhatsApp, manda sua mensagem, foto, vídeo, aquilo que você quer ver no programa, no nosso WhatsApp que está aparecendo na tela. 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. Café é o assunto agora do Agricultura BR. Vamos acompanhar como é que vem o mercado futuro para o arábica, negociado na Bolsa de Nova York, na plataforma Ice Futures. Você acompanha as posições de curto prazo com queda no dia de hoje. Posição de maio abaixo de $1,30. Maio, $1,28 mais 35 a libra peso. Julho, $1,30 mais 35, perdendo 0,70 pontos. Setembro, $1,32 mais 25 a libra peso. Dezembro, $1,34 mais 30. As duas posições aqui, setembro e dezembro, é onde estamos muito focados, está bastante precificada a safra brasileira nessas duas posições, então muita atenção nelas, vão se mantendo acima de 1,32, mas há pouco tempo chegou muito próximo a $1,40. Negócios agora com café robusta na Bolsa de Londres, mercado futuro, referência importante para o conilon aqui no Brasil, negociado em dólar e tonelada. Temos aqui a posição de mais curto prazo ganhando e as demais em queda. Maio vem com $1.379 a tonelada, uma alta de 1,02%. As demais posições vêm em recuo. Julho, 0,21% de queda, $1.377. Setembro também perdendo o piso de $1.400 para $1.399 a tonelada, com queda de 0,35%. Em novembro, $1.418, queda de 0,42%. São os negócios que eu destaco agora com café robusta na Bolsa de Londres. E os pecuaristas do Brasil têm agora um seguro inédito. Trata-se de um seguro de pastagem que considera as condições de chuva, de sol, as precipitações e, com isso, oferece uma margem de segurança para quem trabalha com a pecuária no país. Você vai conhecer agora como é que funciona essa modalidade na entrevista realizada por Walter Pulga Júnior. E o Brasil já dispõe do chamado seguro paramétrico, seguro que tem como referência alguns parâmetros, né?
muito importante para quem está no campo, para quem está no agronegócio, lida com intempéries, lida com tempestades, lida com falta de chuva, excesso de chuva. Eu tenho aqui comigo o Jorge de Souza, que é consultor na área de seguros há mais de 30 anos e é membro também da Academia Nacional de Seguro e Previdência, estuda o assunto com profundidade. Obrigado por ter aceito o nosso pedido, né, doutor Jorge? Vamos falar agora sobre o que é esse seguro paramétrico que interessa ao produtor rural. Eu que sou grato ao canal do Boi e a você em particular, porque assunto seguro é um assunto de baixo conhecimento em todas as esferas, não é só no agronegócio também não. O consumidor, pessoa física no Brasil, sabe muito pouco do seguro que ele compra. Então, sempre que se abre um espaço para se aclarear informações sobre seguro, a cadeia do seguro toda ganha com isso, e principalmente o segurado. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos então explicar o que é esse seguro paramétrico. Isso não é tão novo assim no Brasil e no mundo, né? Não é. É um seguro que já tem alguma história fora do país, está chegando agora no país. Para entender claramente isso, eu vou tentar simplificar com exemplos. Está crescendo muito a produção de energia fotovoltaica, a energia solar no país. Está se popularizando o preço dos equipamentos e tudo isso. Mas tem empresas aqui e em outros países que investem fortuna em parques de células fotovoltaicas. São verdadeiras fazendas que são colocadas assim, em vez de plantar, estão colhendo do sol, a energia do sol. Eu já viajei alguns quilômetros seguindo uma linha no exterior e toda a fazenda cheia de células fotovoltaicas. Por que ele colocou aquelas células fotovoltaicas ali naquela região? Porque ele investiu tanto naquele terreno, naquele quadrilátero? Porque ele fez um estudo. Ali naquele quadrilátero, onde ele colocou a sua usina, havia um número de dias, horas de sol por dia e horas de sol por ano, bastante satisfatória, no melhor índice que tinha ali. E quanto mais eu capto energia solar, mais eu otimizo o equipamento que eu ali instalei. E chega um ponto que ele se equilibra. Se for muito abaixo daquilo, eu chego até a perder dinheiro que não paga nem o investimento que eu fiz. Esses parâmetros, quando eu cheguei a decidir por aquele local, são conhecidos. Havia uma série histórica enorme, país desenvolvido tem muita marcação, acompanhamento disso. Eu sabia que em 30 anos a média era 100 unidades de sol. E eu falei, poxa, com 100 unidades de sol eu vou ter um bom ganho disso aqui, uns 40% do que eu gastar eu vou recuperar com as minhas receitas. Vai sobrar 40% para mim. Agora, se por acaso esses dias de sol não forem do mesmo índice, eu vou perder dinheiro. Porque eu vou ter menos captação de energia, vou ter menos captação de sol e vou ter menos produção de energia. Esses parâmetros conhecidos, historicamente definidos e registrados por órgãos de muita seriedade e competência, é que indicam essa defasagem entre os 100 que eu esperava ter e o que de fato está ocorrendo. O seguro cobre o ciclo, os ciclos são anuais, as 4 estações do ano se definem com muita clareza, nessas 4 estações do ano o clima se define com muita clareza. Então eu tenho os números da primavera, do verão, do outono e do inverno, então esses números estão lá parametrizados e controlados, e monto minha energia, minha usina com esses parâmetros. Pois bem, se ele ficar pior do que os índices que eu fiz, eu posso ter um seguro que me cubra essa diferença, porque é um fato incerto, tudo que é segurável tem que ser um fato incerto, futuro e que traz perdas econômicas. É um fato incerto e que eu não tenho interferência sobre ele. Ele é um fato incerto, eu não tenho interferência, a natureza me provoca perdas, eu preciso recuperar essa perda. Eu fui vítima de um desequilíbrio da natureza. Então, essa defasagem reflete em resultado final. Se eu esperava ganhar 100 moedas, eu vou ganhar só 80, esses 20 moedas comprovadamente perdidas em função da oscilação dos meus parâmetros, vão ser indenizadas para mim. Simples assim. O que se precisa ter é confiança nos parâmetros, confiança nos indicadores, confiança nas estatísticas, confiança no próprio negócio, confiança no segurado. Aliás, confiança, essa é o ponto central do seguro. Seguro, historicamente falando, é um contrato de confiança. Então a gente tem que ter confiança. E a falta da confiança é condição de rompimento de obrigações contratuais do seguro. Se for do segurado, eu não preciso indenizar. Se for da seguradora, ela tem que me indenizar. Então a confiança é preponderante no contrato e cláusula de exclusão de cobertura. Então é isso, gente. Temos que ter indicadores parâmetros de fatores que afetam a minha atividade. Vamos falar, por exemplo, quando o Hopi Hari, um parque de diversões que tem aqui em São Paulo, talvez quem seja do interior não conheça, ele fica às margens da rodovia dos Bandeirantes e aquilo foi calculado com muito cuidado. Por que esse parque aquático foi colocado ali?
Havia interesse que fosse próximo de São Paulo, num raio de 100 quilômetros, como a Disney, por exemplo, e queriam fazer daquilo uma Disney brasileira, paulistana até, e escolher aquele lugar. Por que escolher aquele lugar? Porque é o lugar com menos dias de chuva em cada ano, durante 20 anos foi pesquisado isso. Que se chover, o parque não funciona. Então esse parque foi montado com esses parâmetros. Se chover mais do que esses dias, eu vou perder dias de faturamento e vai prejudicar meu resultado. Esse resultado vai ser assegurado por um apólice de seguro paramétrico. Então, é dessa forma que o seguro funciona. Isso pode ser feito para várias situações. Por exemplo, uma geradora de usina hidrelétrica, ela depende do regime de chuvas. Se eu não tiver chuvas adequadas, eu vou ter falta de água nas minhas barragens e, consequentemente, vou gerar menos energia. E eu fiz um estudo de viabilidade econômica baseado naquele volume histórico que eu conhecia de chuvas naquela região. Então, se eu tiver como aferir esse regime, eu posso estabelecer um parâmetro. Se eu não tiver como medir e aferir aquela história desses indicadores, eu não tenho parâmetro. Preciso ter Agora parâmetro. vamos, doutor Jorge, falar do produtor rural. O produtor rural, ele está, assim como essas outras empresas que produzem energia, que têm parques de diversões, parques aquáticos, o produtor rural está sob o efeito do clima, né? De excesso de chuva, falta de chuva. Esses parâmetros podem ser colocados no seguro também? São exatamente esses parâmetros que vão ser colocados no seguro. O seguro paramétrico não vai cobrir uma praga desconhecida e nem conhecida, ele não vai cobrir isso. É um seguro de parâmetros climatológicos, no caso específico do produtor rural. Uma planta, se não tiver o volume de sol, olha que interessante, não é só ter chuva não, tem que ter sol. O sol aqui, através da fotossíntese, forma fruto. Falta de sol, não teremos fruto. A energia é capitalizada em fruto. Como a barragem solar capta energia e reflete e põe na rede de distribuição, a planta colhe energia e acumula nos seus grãos, nos seus frutos, é assim que a coisa funciona. Então, falta de sol também compromete a qualidade, a densidade, sabe, do grão, até a formação do grão. Então, os dias de sol são muito importantes nesse processo. Se eu tenho parâmetros que a soja, por exemplo, prescinde para ter uma produção ideal, estou chutando, não tenho números técnicos aqui, precisa de pelo menos 100 horas de sol no seu ciclo de plantio, eu tenho um parâmetro conhecido, eu já sei que a soja reage bem assim. Ela potencializa seu resultado quando chega no 100. Abaixo de 100 são resultados inferiores. Então, se eu tenho como medir isso, e se a minha produção, o grão ficou mais leve, o grão não ficou suficientemente bom, o número de grãos na vagem ficou menor, se isso aconteceu, eu posso, e por efeito do sol, eu tenho como provar essa perda, porque o sol não teve dias de sol, horas de sol adequada como exige a soja para ter o seu potencial máximo sendo explorado. Também a soja, ela resiste bem à seca, algumas variedades resistem mais, outras variedades resistem menos. Agora, até que ponto a seca compromete o volume ou a qualidade da minha produção? Poxa, se eu tiver 100 dias de seca, não tem nenhum problema, eu suporto bem. 110 eu começo a perder qualidade, 120 eu perco produtividade. Então, essas coisas têm parâmetros. Eu posso segurar esses níveis baseado no fator climatológico que interferiu e não atingimos o potencial máximo daquela planta. Eu não sei se foi claro para você, mas é assim que a coisa funciona. Isso vale para a seca, isso vale para a chuva, isso vale para o sol, isso vale para a geada, para todos os fatores climatológicos que você não tem acesso e que eu tenho parâmetros históricos para ser medido. Parâmetros, eu posso comparar uma série, é uma série comparável com a normalidade, é uma série normal. Quando eu comparo com a realidade, eu vejo que fugir do parâmetro. A série é o parâmetro. Ali é que eu vou me estabelecer. E esses parâmetros têm que ser combinados com o desenho biológico, tecnológico da semente. Tem semente que resiste mais dias de seca, menos dias de seca. Tem semente que precisa de mais sol, menos sol. Essas coisas têm que ser adaptadas a esses parâmetros históricos, aos limites potenciais máximos da lavoura que eu estou cultivando. É mais ou menos assim, até para ser um pouco mais simples nessa discussão. Aí são informações importantes e nós vamos ter uma segunda parte dessa entrevista falando a respeito de como que essa atividade de seguro, de garantia, tem sido desenvolvida através de uma plataforma do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. E olha, com essas informações eu vou encerrar essa edição do Agricultura BR. Sabe por quê? Porque daqui a pouco, já na sequência, vem aí uma grande oportunidade para você, de olho na fazenda, vendo aí com mais uma grande oportunidade pelo canal do Boi. Eu já vi que o Daniel de Paula está pronto aqui no estúdio do lado. E você que é pecuarista, olha, fique conosco porque agora
vem negócio. A todos uma ótima tarde, um grande abraço. Eu volto logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos um abraço e até lá.